tá com um problema no ataque. Aí eu falei, mas será que tá? O Flamengo é o time que mais marcou gol no Campeonato Brasileiro. 17. E o Flamengo tem na temporada 56 gols em 31 jogos. Não é um número ruim, né? A gente tem alguns números para rodar do ataque do Flamengo. Mas os atacantes do Flamengo é que talvez estejam vivendo um momento estranho, né? O Michael tem um gol em 19 jogos. E aí o Arrascaeta é quem está brilhando, fazendo 10 gols em 22 jogos, artilheiro do time no Brasileiro. E tem uma concentração também em 2 jogos aí, né? Corinthians e Juventude somados dão 10 desses 17 gols aí que você está falando. Os outros estão distribuídos em 7 jogos. Então, mesmo. A média baixa se você tirar esses 2 jogos especificamente. Eu ia falar que o que chama atenção é Pedro, o Bruno Henrique e o Juninho, né? São jogadores que entram em campo mais nessa zona central, para fazer a função de centroavante. Michael não faz gol mesmo. Michael não é um jogador de fazer muitos gols. O Cebolinha é a mesma coisa. Então a cobrança, obviamente, em cima dos caras que usam a função de camisa 9 para... Mas, Roger, quando contrataram o Juninho, eu conversei com o Boto e com o Felipe. Eu nunca tinha visto o Juninho jogar. E aí eu perguntei pro Boto, assim, e o Juninho, hein? Ele falou assim, não esperem do Juninho muitos gols, ele vai entregar outras coisas. É pressão na saída de bola, muita força física. Ele não é um artilheiro nato, ele não é um Pedro. Eu questiono essa resposta. Então vamos cobrar quem contratou. Vamos cobrar o Boto. Então ele está contratando errado. Se você contrata um atacante que vai exercer a função de camisa 9, ou vai fazer uma dupla de ataque, ou invariavelmente pode jogar pelos lados também, se eu estou contratando alguém com a caneta no Flamengo, eu não estou contratando no Birubiru do interior de Macapá. Eu estou contratando para o Flamengo. A minha primeira especificidade que ele tem que ter, botar a bola no barbante. Principalmente que o Pedro estava fora do time. Depois, e o plano era o Bruno Henrique jogar de centroavante. Esse cara aqui vai entregar pelo menos 20 gols na temporada. Bom número. Vamos dar uma olhada. Pô, ele ajuda também na marcação. Opa. É um plus, né? Opa, ele entende as movimentações. Opa, vamos trazer pro Flamengo. Isso aí. Agora... Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários e comece ainda hoje. Esse cara aqui marca pra caramba. Camisa 9 que marca pra caramba. Te ajuda pra caramba a marcação. Tudo bem, ok. Ele também faz as movimentações legais. Ok. Quantos gols? 3 na temporada. Não. Descartado. Então a cobrança é em cima de quem avalizou essa contratação. Assim, agora, se você fala, não, ele não vai ser titular, ele vai ser para momentos específicos, ele vai ser para isso ou para aquilo. Ok, então a gente não cobra gol do cara. Eu sempre opinei que o Flamengo deveria ter trazido mais um centroavante. Ele tinha o Carlinhos, um jogador abaixo da exigência do clube, ele tinha o Gabigol e tinha Pedro no passado. Esse ano ele ficou com o Pedro e com jogadores que não são exatamente centroavantes. Jogam no centro do ataque eventualmente, mas não são goleadores. A arte de o Bruno é goleador, cara. O Bruno faz tempo, né, cara? Tudo bem, mas sempre foi um cara de entregar. Mas o Bruno é a função de se aproveitar ele. Foi um goleador jogando com o Gabriel. Sim. Jogando de centroavante, não estando na área, né? Fazendo a função de referência, ele não é um grande goleador. Isso aí. O Bruno é o elemento surpresa que vai aproveitar os espaços que aparecem entre os defensores. Nessa função ele faz muito gol. Na função de reserva do Pedro, embora tenha feito gols importantes, mas ele não pode 1-0 no Bahia no fazer isso. Dele. Ele não pode fazer isso com o Pedro. Por isso eu tô dizendo que ele não pode fazer isso com o Juninho, de repente. Por isso eu tô dizendo que falta, são dois caras que jogam por dentro, são reserva pro Pedro. Não é o Juninho, não é o Bruno. O Flamengo não tem, na minha opinião, um reserva pro Pedro. Para mim falta. Mas olha só essa informação aqui. Número de gols. Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo. 22 jogos, 10 gols. Bruno Henrique é o segundo artilheiro, mas já cai muito. 6 gols. Aí vem Luiz Araújo, 5 gols. O Alacian, 4 gols. Pedro, que só tem 10 jogos, 4 gols. Carlinhos, 3 gols. Juninho tá em 7º, cara. 3 gols em 19 participações em jogos, nem todos completos. Léo Ortiz é o 8º, Matheus Gonçalves é o 9º, Cebolinha é o 10º. Então, assim, de fato, os atacantes do Flamengo estão entregando poucos gols na temporada. Aquilo que eu falei, que ele não faz gol, né? O Michael provavelmente tem mais jogos do que esses aí
E nem entra nessa lista. 2 gols só. Sabe qual é a maior média de gols ali? Carlinhos. Tudo bem, jogou alguns jogos do estadual ali. A mesma avaliação cabe para o Wallace também. Essa aí está envolvendo estadual. Ele fez jogos no estadual. Mas é o tipo de jogo de entendimento tático que o Flamengo tem. E é uma das cobranças em cima do time do Felipe, né? Michel tem 17 jogos e 1 gol no ano. Mas beleza, o Michel não é um goleador. Por que o time cria? Por que o time, às vezes, tem muito controle, tem volume e não traduz essa superioridade no placar? São placares magros que o Flamengo tem. É uma questão de trabalho, de entendimento. O Felipe tem que, de alguma forma, entender que isso está acontecendo e criar mecanismos ou treinamentos para que esse tipo de refino técnico na última bola ele possa aflorar um pouquinho mais. Sabe o que me surpreende, Rizek? Que a principal discussão do Flamengo hoje seja a qualidade de atacantes mesmo, ou qualidade de ataque, de sistema. É legal que o Flamengo ajustou a defesa. Mas é para você a principal discussão? Não, eu acho um pouco esquizofrênico isso, mas é... Para mim é característica, não qualidade. Não, o Flamengo está para fazer uma revisão razoável de elenco no meio da temporada agora, essa janela. É, mudança de rota mesmo. Tá para mudar várias coisas, não está satisfeito e tem jogadores de nível. O Michel é um jogador de bom nível quando chega, mas chega o que eu sei, por exemplo, é que essa revisão é por causa de cara... Até onde eu sei. Luiz Araújo, Cebolinha, não, é nome mesmo. Não é nem uma questão de qualidade, é de ajuste. Porque, por exemplo, o que o Flamengo tem dito é que os atacantes de lado, eles são muito parecidos. Então. Jogadores de velocidade, 1 contra 1. Que ele precisa ter outras alternativas de jogadores que jogam pelos lados, de característica. Pelo menos... Porque eu acho que a qualidade dos jogadores, para mim, é questionável. Falta de um Everton Ribeiro, mas daí tá usando o Gerson um pouco mais pelo lado direito, e isso tira da fila outros 3 jogadores de ponta pela direita que o Flamengo já não usa mais. Hoje, essa quantidade ficou excessiva e a qualidade não alcança. O Flamengo talvez tenha chegado à conclusão de que é melhor ter menos com mais qualidade, e talvez parta nessa direção. E a última vez que fez um ajuste de rota grande no meio da temporada foi histórica, né? 2019. Chegou meio time em 2019. Não, mas é curioso que faça, né? Com tantos jogadores de nível, tendo tantas opções e discuta isso. Aí, para os lados é porque tem muitos jogadores parecidos, mas para o comando do ataque é porque falta um outro Pedro. Ué, mas não era para contratar um cara diferente? Então contrataram um Juninho, que poderia ser essa carta. Cara, esse encaixe de elenco do Flamengo tá bem curioso de discutir. O Flamengo no meio da temporada, eu sei, quando eu abri a janela, ele vai atrás de um meia central. Não, mas isso é discussão muito antiga, porque não dá para ficar só com a Arrascaeta. Provavelmente vai atrás de um lateral, porque a iminência de perder o Wesley. Tem gente que fala até no William do Cruzeiro como alternativa, que o William tá ficando no banco de reservas. Mas eu não sei a quantidade de jogos que ele tem jogado também. Acho que ele não chegou a 7 no Brasileirão ainda não. E vai também buscar esses jogadores de lado de campo, com uma qualidade maior. Pelo que eu tenho entendido, ou pesquisado, né, e conversado com as pessoas, algumas lá de dentro e outras que acompanham um pouquinho mais próximo o Flamengo, é que eles querem jogadores pelos lados mais decisivos, mais agressivos. Mas Luiz Araújo, Cebolinha, em tese, jogadores... O Luiz Araújo, sim, mas o que eles estão entendendo que Cebolinha e Michael não estão entregando aquilo que eles querem. Sim. E eles não têm a agressividade necessária que um jogador de lado de campo precisa entregar pro nível do Flamengo. São jogadores que recebem a bola ali, na maioria das vezes penteia para um lado e volta a jogada para... Eles não têm... contundência, né? Não tem, eu não sei se é não ter, mas... Não estão entregando essa questão de... A bola chega ali e eles são agressivos para tentar pressão, a jogada ou também, individual, ou uma tabela que vai infiltrar. Esse perde e recupera do Flamengo é muito eficiente, eles nem sempre conseguem dar essa pressão que o Felipe quer. É o que eu tenho percebido e entendido nessa movimentação, pelo menos... ainda obscura de mercado em relação a isso. Tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que é a troca de gestão, né? A atual gestão do Flamengo pega o caixa abaixo do que as outras gestões pegaram, ou mesmo
uma temporada após a outra, uma gestão que continuava, acabava tendo de investimento ali para poder ir no mercado. Então, assim, a busca pelo Juninho, e eu estou bem confortável para falar sobre isso, porque no dia da contratação eu analisei o jogador aqui. Eu falei que não era um jogador para o Flamengo. Eu não achava que era um jogador para o Flamengo. Por uma série de coisas. Nível técnico inferior aos outros atacantes do elenco, característica que faltava naquele momento de um goleador nato, contexto, o cara que tá jogando no Azerbaijão, que passou pelo Brasil e nunca clubes passou menores. Em time grande, né? Não tem nenhuma... Não tinha um jogo de Série A no currículo, né? Não tinha jogo de Série A no currículo como titular. No máximo Campeonato Paulista, jogando em primeira divisão. Vai chegar no Flamengo, cara, e vai jogar no Flamengo. Nesse Flamengo, é muito difícil, cara. Tem que ter uma personalidade muito forte para conseguir essa mudança de contexto e falar isso. Excetuando isso, que eu acho que foi uma contratação equivocada, talvez ele possa calar minha boca amanhã, mas para mim hoje é uma contratação equivocada. O Flamengo não teve tanto potencial de investimento. Eu ainda acho prematuro a gente avaliar trabalho de janela do Flamengo por conta disso. A gente vai começar a avaliar agora no meio do ano. Porque você tem um trabalho de 6 meses... E é uma janela mais produtiva, né? Sempre foi. Você consegue... O Flamengo, principalmente. Se mexer mais, né? Lembrei, 19 foi uma janela absurda no meio de ano. Você falou, mudou o time. Mudou o time. Agora... Botafogo ano passado. Sim. Botafogo ano passado ganhou o campeonato, os 2 campeonatos pela movimentação Eu fico da janela do meio do ano. O São Paulino, o gremista, o santista, o vascaíno que nos... O que o Flamengo tem limitação de elenco, cada um com a sua realidade. Bem maluco. Para a realidade bilionária do Flamengo, a gente está debatendo o problema do Flamengo é um problema de 10%. É um time que controla, cria, tem volume, mas não concretiza. Coutinho, para amarrar, você opinou que a missão mais parelha dos jogos de hoje é Galo e Maringá. Empatou na ida, né? Pelo que se viu do jogo da ida, a vitória do Flamengo, o Botafogo oferece muitos riscos ao atual campeão da Copa do Brasil Pelo hoje? que se viu na ida, não. Então, olha, diga. Posso só fechar o Flamengo? Pode. O Felipe foi muito criticado quando ele tirou 3, 4 jogadores do jogo contra o Córdoba na Libertadores. Isso. Né? E que eu concordava com o Felipe. Eu acho que ele tinha que... Eu também. Os caras não renderam e foram surpreendidos no Maracanã por um pênalti bobo e tal. Hoje é um jogo novamente para o Flamengo entrar com o time reserva. Claro. Com o time reserva. Domingo descansar é Palmeiras, amigo. todo mundo. Claro. E O time reserva do Flamengo não pode vencer o Botafogo de... E se... Empatar, basta. Pelo amor de Meu Deus, irmão, gente. e se o Flamengo com time reserva, que são esses caras que a gente está debatendo aqui, de altíssimo nível, que custou um monte de milhão, não ganhar do Botafogo da Paraíba, ou não se classificar com uma vantagem de 1-0 no Maracanã, passa o rodo em geral, malandro. Aí não serve pra estar no Flamengo. Eu tô falando alguma bobagem? Hoje virou um fire, hoje eu gosto. Acho que é 15º na C hoje, por aí, né? Tá certo. Tá certo. Trocou de E aí a treinador, era o cobrança Zago, do passou a ser o Márcio treinador, Fernando. você tem razão. É Você tem quem razão. que tá ali, malandro? 11 jogadores que não... Pelo menos empataram com o Botafogo da Paraíba em casa. Por exemplo, eu senti o Flamengo no segundo tempo contra o Botafogo cansado. Cansado. Sim, sim. E domingo tem o Palmeiras, cara. Vamos agora às informações. Então já tem o resultado a seu favor, agora joga no Maracanã. Ô Rafa, você contava pra gente que a expectativa então não é de um público muito alto por aí hoje. Por quê, Rafa? Não, é por algumas questões, né, Bruno e Mari e companheiros. A primeira delas, o fato é que o Flamengo já está com uma classificação, digamos, encaminhada pela vitória no jogo de ida por 1-0. É um placar magro, mas o empate é suficiente e o Botafogo da Paraíba é um time que joga a Série C do futebol brasileiro. Segundo aspecto é porque, ultimamente, a maneira com a qual o Flamengo tem jogado, principalmente aqui no Maracanã, não vem agradando muito assim o seu torcedor, exceção feita para a partida contra a LDU. Então é um momento em que o rubro-negro está um pouquinho mais inseguro. Terceiro, a quantidade, né, de jogos nesse mês de maio e também início de junho, associada à quantidade que foi no mês de abril, todo esse processo de 3 competições simultâneas, isso gera uma questão de investimento alto, né? E o Flamengo também pratica preços mais elevados na venda de ingressos para o seu torcedor. Acaba que na hora de escolher, o torcedor abdica do jogo que tem menos impacto técnico de temporada. O Flamengo não diz isso explicitamente, mas das 3 competições regulares, tirando o Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, a Copa do Brasil é a terceira prioridade no planejamento do técnico Felipe Luiz. Tudo isso junto e misturado acaba ajudando a explicar essa baixa adesão por ingressos na venda antecipada e apenas cerca de 20 mil foram comprados pelos torcedores. Dito isso, o Flamengo bem misto, para não dizer praticamente reserva para o jogo dessa noite, vai a campo com Rossi no gol. O Wesley deve jogar
jogar porque está suspenso no Brasileiro, não pega o Palmeiras, mas se for preservado, joga o Varela, a zaga João Vitor e Danilo e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Os dois homens à frente compondo a linha de meio campo, Gerson que volta, não atuou contra o Botafogo porque estava suspenso e vai jogar hoje ao lado do Everton Araújo, e aí um quarteto ofensivo que a gente pode escalar como sendo um time no 4-2-4 ou no 4-3-3, dependendo muito da movimentação do Matheus Gonçalves, que pode atuar como uma espécie de meia atacante por dentro. E aí seria ele nessa função centralizada, o Cebolinha pelo lado esquerdo, o Michael pelo lado direito e o Pedro como o centroavante. Esse é o Flamengo para o jogo das 9h30 contra o Botafogo da Paraíba. Depois de hoje tem Palmeiras pelo Brasileiro, Deportivo Táchira, jogo decisivo pela Conmebol Libertadores. Na sequência, Fortaleza e Sport também pelo Campeonato Brasileiro, e aí a viagem para o Mundial, meus amigos. É uma bela sequência, então, até a competição mais importante da temporada. Hoje ele já se preocupa em colocar mais jogadores para equilibrar o que faltou na partida anterior. Eu gosto muito do jeito que o Felipe Luiz reage, gosto muito do jeito que ele vê os jogos, o jogo acaba, ele fala do jogo, com as qualidades e os defeitos, sim, sem medo de ser feliz e sem medo de ser infeliz também. Quando ele tem que botar o dedo na ferida, ele coloca, não vê cara. Teve o caso Pedro na semana passada, não ficou usando Pedro para jogar para a galera. Gosto muito do jeito que ele conduz. Ele tem que estar preparado porque a pressão é muito grande. Até às vezes antes de, por exemplo, na semana passada eu e o Eugênio estávamos lá na cobertura, estávamos no Maracanã, e quando foi anunciado, por exemplo, a escalação e o Pedro estava no banco, não no estádio, mas você percebia nos bate-papos, nas redes sociais, já a galera cornetando, como é que pode para um jogo decisivo e tal. Ele foi na coletiva depois e explicou que era uma questão física. Ele assumiu riscos, né? Faz parte da função dele. Eu lembro, Abel, que quando foi cogitado o nome do Felipe Luiz na seleção brasileira, a gente debateu aqui essa possibilidade, e eu dizia para você que era um técnico ainda muito jovem, sem experiência na função e que não tinha experimentado ainda as dificuldades do dia a dia de um treinador de futebol. Que ele até então praticamente ele não tinha perdido, né? Ele tinha mais título do que derrota. Não sei se continua sendo assim ou não, mas já perdeu depois no meio do caminho aí outras situações, outros jogos. E ele não tinha ainda sido obrigado a lidar com a cobrança, a crítica, o dia a dia, o desgaste com os jogadores. E ele está passando por isso. É natural, ele é muito bom técnico, ele tem um entendimento tático do jogo muito interessante, mas dirigir o Flamengo é muito pesado. Porque mesmo quando você ganha, você é criticado. E ele tem que tomar decisões às vezes difíceis. Eu mesmo fui contra ele ter deixado o Pedro no banco de reservas. Seu corneteiro! Nosso trabalho é aqui opinar. Num jogo que precisava de gol, hein? Exato. E a explicação não, porque o Bruno Henrique marca melhor. Mas, o atacante para mim tem que fazer gol. Você tem um time inteiro para marcar. E não é que o Pedro não marque. Ele talvez marque um pouco menos do que o Bruno Henrique, mas você não pode colocar em cima de um jogador só. Não era só marcar, por exemplo, quando o adversário... Era pressionar lá a saída. Então, ele pode pressionar menos que o Bruno Henrique, mas também muito. Quando ele tem a bola no pé dentro da área, ele tem mais conhecimento da área do que o Bruno Henrique. Mas deu tudo certo, o Flamengo passou, ganhou o jogo que tinha que ganhar, fez os 2 gols que precisava fazer. E ele, no final das contas, teve moral para chegar na coletiva e falar, o Pedro tá fora, não depende dele entrar em ritmo. Agora, se não acontece o resultado, ele ia ter que se explicar diante de algo que ele não alcançou. Para a sorte dele, ele alcançou. Então é assim, a cobrança vai acontecer, quanto mais tempo ele tiver na frente do time do Flamengo, vai ter mais gente questionando as decisões dele, que às vezes serão certas e darão errado, às vezes serão erradas e darão certo, porque o futebol tem disso. O futebol tem isso, você pensa uma coisa e às vezes ela não acontece. Claro. E você não pensa e acontece e você comemora no final das contas. Porque tem a ideia e tem a execução, né? Não depende do técnico tudo, depende de uma parte. E ele vai ter que aprender, e eu acho que está aprendendo a, de repente, pegar uma resposta, uma pergunta na coletiva um pouco mais aguda, que ele tem que, às vezes ele já começou a dar uma variada aqui e ali, numa resposta ou outra, e isso vai criar casca nele. Ele está no processo de evolução, e o Flamengo sabe disso, o torcedor do Flamengo talvez não entendesse que passaria por esses momentos de provação,
Porque ele começa muito bem, tá pronto. Ninguém está pronto com 3 meses de profissão. Ele está num processo evolutivo. Levantei a mão para fazer uma pergunta. Você sabe onde mais tem uma grande pressão? Igual ou talvez maior que a do Flamengo? No Corinthians. No Corinthians também. Não é verdade? Disse, o Corinthians joga hoje, viu, professor? Eu sei. Daniel me avisou logo.